Vamos lá, pessoal? Nós vamos precisar de um quadrado marrom de 12 centímetros, tá bom? Esse quadrado ele vai ser o nosso enforcador. Então, nós vamos virar para o avesso, dobrar ao meio e vamos costurar dos dois lados, deixando uma parte aberta bem no centro. Eu deixei uma parte aí aberta muito pequenininha, então vocês deixem uma abertura de 5 centímetros para não ter sofrência depois na hora de desvirar, tá bom? Então, costura dos dois lados e deixa uma abertura bem no centro. Essa abertura para a gente desvirar depois e dar aquele acabamento perfeito ao nosso amarrio, tá bom? Então, agora a gente coloca o dedo por dentro e centraliza a costura na parte do meio, bem no meio do tecido da nossa dobra, tá? Centraliza direitinho. Observa se está bem no centro a costura e faz uma costura de pé de máquina em cada lado, cada lateralzinha. Vamos fechar o nosso enforcador, tá? Então, assim, dá uma passadinha, né? Para tirar aquele amarrotado. Muito bem, o sinal do ferro fica, viu? Vamos lá. Pezinho de máquina de costura que eu tô fazendo aí. Máquina de costura, não, de máquina de costura, porém da máquina caseira. É um pezinho de 0,75, tá? Milímetros. Porque eu faço as medidas, todas as medidas eu passo na medida da máquina caseira, porque a maioria das pessoas tem a máquina caseira e pedem para passar a medida, porque quem faz com a máquina industrial sabe que pode dar uma alteração, porque a medida é diferente, mas é uma alteração pequena também, não é uma coisa gigantesca, né? Costurou os dois lados, você faz um cortinho chanfrado nas 4 pontas para ficar um acabamento melhor a hora que a gente desvira a peça, tá bom? Eu vou desvirar a peça agora com auxílio de um pincel. Eu abro a abertura e coloco o pincel pelo avesso e empurro o tecido, tá? Como eu fiz uma abertura bem pequena, deu bastante trabalho para desvirar. Eu não quis desmanchar a costura, então deu um pouco de trabalho. Por esse motivo, eu deixei a medida de 5 centímetros para vocês deixarem aberto. Assim vocês têm um espaço enorme para desvirar e vão desvirar rapidamente, tá bom? Com a ajuda do pincel, empurre as 4 pontas bem certinho para ficar tudo bonitinho, enquadradinho, tudo certinho. Vamos pegar o ferro elétrico, vamos passar, tá? Porque amarrota bastante, né? Quando a gente desvira. Principalmente quando a abertura é pequena, amarrota mais. A abertura sendo maior, já diminui um pouco, né? Esse amarrotado, tá bom? Então, vamos lá tirar todo esse amassadinho, deixar o nosso trabalho bem bonitinho. Bem no capricho. Muito bem. Agora, nós vamos fazer as dobras do amarrio. Então, eu vou pegar uma régua de margem de costura de 0,75, mas você pode marcar, né, o 0,75 também, com aquela reguinha normal que eu ensinei, aonde fica a medida do 0,75, tá? Eu dobrei ao meio e fiz uma marcação de 0,75 para cima do meio. É onde eu vou encostar a ponta de baixo. Depois eu vou puxar a ponta de cima para ela ficar bem certinha. Eu vou pegar a régua novamente e vou marcar uma margem de costura do meio para baixo.
Aí, então, eu vou pegar a outra parte de cima que tá aberta, levantada, e vou trazer até a segunda marcação. Primeira marcação e agora a segunda marcação, tá bom? Vai ficar no tamanho exato que nós precisamos para o nosso amarrio da mochila, para ele ficar bem fechadinho mesmo. Em seguida, nós vamos, depois que fizermos essa costura pela parte que está aberta do enforcador, nós vamos virar para frente, para o lado direito que nós vamos utilizar e vamos passar mais uma costura, tá? Uma costurinha paralela que você pode fazer no ponto atrás, igual eu fiz. Eu gosto muito, já falei durante as lives sobre esse pontinho, tá bom? Então, aí está o nosso enforcador prontinho para o nosso uso. Olha que lindo, tá bom? Agora nós vamos iniciar a execução dos amarrios. Nós vamos precisar de 2 faixas de 7 centímetros de altura por 40 centímetros de comprimento, tá bom? Essas 2 faixas nós vamos fazer aquela... como se fosse um debrum, tá? Nós vamos dobrar ao meio para marcar o centro da faixa embaixo. Depois nós vamos fazer aquelas 2 dobras que se juntam no meio desse vinco, da onde nós passamos, tá? Então, eu vou fazer aqui como de uma forma bem fácil, gente, de deixar esse amarrio bem bonito, tá bom? Então, eu dobrei, vou dobrar os 2, tá? E vamos fazer juntas esse amarrio. Dobrei mais um, o segundo. E agora nós vamos pegar as pontas e vamos trazer até a marcação do vinco. As 2 pontas. Dobrei. Dobrei novamente e venho com o ferro vincando. Vou marcando tudo com o ferro elétrico, tá? Eu passo o ferro bem quente, pode ver que tá lá no 6. Mas ele não fica do jeito que eu quero, bem encostadinho no tecido. Ele abre um pouco quando a gente solta o ferro. Então, nós vamos fazer mais uma dobra no nosso amarrio. Vamos fazer mais uma dobra. Vamos vincar. Mas, dessa vez, nós vamos molhar. Nós vamos borrifar um pouquinho de água nele todinho. E aí, a gente vem com o ferro bem quente e segura. Conta até 1, 2, 3, tá? Vai passando o ferro naquele tecido úmido. Olha como não volta. Tá vendo a diferença? O tecido não levanta, ele fica bem certinho, se fosse um papel. Fica bem fácil de fazer as costurinhas laterais dessa forma. Aqui na aula a gente chama de chapar. Vamos chapar o tecido, né? A dobra que a gente tá fazendo, tá bom? Serve também para fazer os vieses, né? Quando vocês precisarem de colocar um viés, essa é uma forma ótima, ele segura o tecido bem coladinho, parece que tem cola no tecido, de tão coladinho que ele fica, porque a água faz esse milagre, a água e a quentura do ferro, tá? Olha, ele não abre mesmo, fica certinho, maravilhoso pra gente poder fazer a costura de beiradinha e deixar o nosso trabalho bem bonito. Se você perceber que entortou, você vai lá, arruma, umedece e vem com o ferro, que ele dá certinho, tá? Muito bem. Se você vê alguma torturinha também, você organiza, arruma bonitinho. Depois você só vem vincando. Olha só, que lindo! Agora nós vamos fazer uma costura de beiradinha. No caso desse amarrio, eu fiz a costura
com o pezinho, a margem do pezinho da industrial, de 5 milímetros, tá bom? E você que tá na máquina caseira, você faz bem de beiradinha. Eu já deixei o primeiro pronto, agora já vou fazer a costurinha do segundo para vocês verem como eu fiz essa costurinha, tá? É bem fácil, esse amarrio é bem fácil de fazer, né, pessoal? Então, agora é só vir costurando. Ali eu tô mostrando que eu estou utilizando a margem de costura da máquina industrial. Mas você faz na sua máquina normal, bem na beiradinha, para ficar uma costura bem bonita dos dois lados, tá bom? Vamos lá? Eu já vou fazendo com aquele pontinho vai e volta, né? Então, você fica à vontade, tá? Segura um pouquinho na hora que começa, com alguma chave, alguma coisa, só segura o tecidinho, porque ele é bem estreito e ele vai ficar bem certinho. Isso, esse bordado, como eu falei para vocês, eles têm na máquina caseira também. É aquela marcação no painel ao lado da marcação da linha da costura central. Tem o primeiro desenhinho onde mostra os pontilhadinhos da costura central normal. Aí do lado tem a que vai para a esquerda e depois tem, em vez de ser uma fileira de pontilhado, são 4 fileiras de pontilhadinho. Naquele ponto lá, é esse ponto aqui, é o ponto atrás. É muito bonito para enfeitar o trabalho, viu, gente? Eu gosto bastante. O único probleminha que tem, quando... olha, você viu como ficou bonito o ponto? Olha que lindo. O único probleminha na máquina caseira é assim, o ponto de bordado da máquina caseira, ele não foi feito para utilizar com manta, né? Ele foi feito para utilizar tecido normal, uma costura normal, bordar uma bainha de fralda, um punho de camisa, uma gola, né? O tecidinho. E não foi feito para utilizar como quilting, com manta, etc. Então a pessoa se decepciona um pouco quando ela coloca no ponto e o ponto não faz não dá aquela imagem bonita, tá bom? Devido à manta, tá bom? Vou explicar porque eu passei por isso. Olha que lindo que ficou nosso amarrio. Olha que costura. Ah, ficou perfeito, gente. Maravilhoso. E aí está o nosso enforcador e os amarrios, tá bom? A mensagem é: sonhos são caminhos construídos pelo coração. Até a próxima.